mais um Surto Controlado e hoje vamos falar das minhas leituras de 2026 até agora. Se você ainda não me conhece, oi, eu sou a Liz e muita coisa mudou desde o último vídeo por aqui. Não vou me aprofundar muito sobre, até porque o vídeo não é sobre isso, mas só pra dar um contexto pra vocês, muita coisa mudou aqui a respeito dos conteúdos e eu acho e acredito que eu esteja num momento muito mais feliz e saudável quanto a isso. Um momento onde a minha criatividade não tá sendo explorada e eu consigo usar ela de uma forma muito mais fácil e genuína até pra passar pra vocês. Muito disso devo agradecer ao Off Campus, porque graças a este livrinho aqui nós tivemos coragem de dar a cara a tapa novamente e mudar, mesmo com medo. De qualquer forma, em resumo, aqui falamos sobre livros, cultura pop e surtos ferraristas. Acho que a maioria que tá aqui já me segue nas redes sociais e sim vai ter um vídeo aqui sobre Off Campus, até porque a série está pra lançar, mas se você caiu aqui de paraquedas, eu sou muito fã deste livrinho aqui, tá bom? Eu tenho uma breve coleção deles aqui. Hoje o vídeo não é sobre isso, vamos falar das minhas leituras de 2026 até agora. Hoje é dia 11 de maio de 2026, então a gente tem um período aí de leitura pra estar conversando. Como eu falei, estamos em maio, então temos alguns livros pra falar sobre isso aqui, são só os físicos, mas vamos do princípio. Gente, eu comecei o ano entrando em um mundo que, assim, eu não esperava que ia me pegar tanto quanto pegou. Eu li Quarta Asa. E mudou a química do meu cérebro. De verdade, eu queria poder apagar a minha memória só pra voltar no tempo e ler este livro de novo. Até peguei meu computador aqui pra deixar o maratona aberto, pra eu poder me atualizar das leituras, porque foram algumas. E também pra eu conseguir dar uma sinopse pra vocês, sem vocês levarem spoiler, porque eu não tenho autocontrole quando se fala de Quarta Asa. Se você não sabe, se você não me segue nas redes sociais, Quarta Asa é uma romantasia. E eu diria que é a melhor romantasia que eu já li na minha vida. Até agora são 3 livros, que é Quarta Asa, Chama de Ferro e Tempestade de Ônix, mas a Rebeca Yarros, que é a autora, está escrevendo mais 2 pro motivo do meu colapso. Nesse primeiro livro a gente vai acompanhar a Violet, falando assim, de forma bem rasa, sobreviver a uma escola de elite de cavaleiros de dragões, onde ali você tem que ou sobreviver ou, amor, não tem opção de desistir, tu vai com Deus, entendeu? Vai de arrasta. Aqui no meio tem Enemies to Lovers, tem assim, todo um senso de magia, a política do livro, a escrita, o enredo e Xaden Riorson. Quem é Xaden Riorson, Liz? É o amor da minha vida, juro, é a razão do meu viver. Gente, pra vocês terem noção, quando eu estava lendo Quarta Asa, foi no começo do ano, assim que o ano virou, e foi um momento da minha vida que eu tava fazendo adaptação de um remédio pra ansiedade. Gente, eu falando sobre o livro com uma amiga, a minha pressão caiu. De tão eufórica que eu fiquei. Esses livros viraram o meu Império Romano. Eu não posso falar sobre que eu choro, que é o meu top 1 da vida, de verdade. Então eu nem preciso falar que foi favoritado, 5 estrelas. Meu Deus, Rebeca Yarros, se você quer o mundo, eu te dou. Depois de Quarta Asa, eu fiz publicidade pra Que Faz Tem o Diabo. Esse livro chegou hoje, tá? Eu fiz a publi através da leitura do Kindle. E chegou o livro físico, é da Stephanie Lima, minha amiga. Então foi um orgulho receber isso aqui em mãos. Aqui a gente tem um mais 18 com máfia e basicamente pensa assim, se o Dominique Toretto e a Letty de Velozes e Furiosos tivessem uma filha, seria a Diavola, ou melhor, seria a Verônica. Verônica, ela tá atrás de vingança pela família dela, mas ela acaba se deparando com um sentimento, assim, um tanto quanto diferente do ódio, sabe? A linha tênue entre o ódio e o amor é bem específica. Romance nacional tá disponível no Kindle Unlimited e, assim, tem máfia, tem corrida de rua, tem personagens icônicos. Gente, o nome dela é Diavola. Plot atrás de plot. Em certo momento, eu tava esperando gente voltar dos mortos aqui. Meu terceiro livro do ano foi Tudo Me Leva Até Você, da Bruna Palazzo. Gente, eu acho que pelo menos uma vez por mês eu leio um livro dessa mulher, porque ela é a minha autora conforto. Inclusive, esses aqui, ó, são dela. Tudo Me Leva Até Você é basicamente um Romeu e Julieta com um final feliz. As famílias se odeiam, as famílias são rivais, eles eram amigos quando criança, mas assim, os pais se traíram ali no meio do caminho e eles foram afastados. Eles tinham sentimentos um pelo outro, só que assim, sentimentos que ninguém falava, entendeu? Cada um guardou pra si e foi isso. Até que passaram-se anos, Joaquim foi abandonado no altar. A Maria Amélia descobriu que o namorado dela de anos, na verdade, não queria um casamento, que é o sonho da vida dela. E daí os dois resolveram ir fazer uma viagem. E por coincidência, eles se encontraram na Itália. Aqueles sentimentos que eles tinham quando eram criança
Adivinha? Não sumiu. Gente, uma comédia romântica, assim, delicinha de se ler, tá? Eu sou suspeita em falar de tudo que a Bruna escreve porque eu sou muito fã dessa mulher. Mas recomendo, também disponível no Kindle Unlimited. Seguimos para A Professora do Jogador. Recebi esse aqui da editora Paralela. Vocês estão entendendo as mudanças que tivemos aqui pra tá tendo recebidos de editora? Gente, isso aqui é o auge da minha vida, eu acho. A Liz, de 16 anos, nunca imaginou tá recebendo livrinhos de editora. Editora Paralela, eu te amo, tá? E a gente tem um livro curtíssimo que é o clássico que funciona. A nerd da turma vai fazer um acordo com um jogador de hóquei que tem, assim, um temperamento um tanto quanto duvidoso que a gente ama. E no final, obviamente, os dois se surpreendem um com o outro e coisas acontecem. Nas alturas, tá levemente marcado. E aqui eu chorei. Gente, esse ano eu tô muito sensível. Eu tô chorando por tudo, de verdade. Se vocês me acompanham no Insta, vocês estão vendo o quanto que eu tô chorando com o livro. Assim, essa leitura favoritada com toda a certeza do mundo, Nas Alturas, da Liston Ford. Inclusive, a Liz anunciou que vai ter adaptação, graças a Deus. Nas Alturas, a gente vai conhecer o Zenders, que é um jogador de hóquei. Vocês sabem que eu tenho um problema com o Sport Romance. Você quer me deixar feliz? Me dá um Sport Romance aqui. Eu te desafio a achar um que eu não tenha lido, mas você pode tentar que eu vou ficar radiante com isso. Enfim, ele é um jogador de hóquei e ele criou uma persona através da imagem dele, aquele jogador bem odioso, aquele que, assim, arruma briga dentro e fora das pistas, que sai depois de cada jogo com uma mulher diferente, que todo mundo sabe que é um vagabundo e coisas do tipo. Só que do outro lado da história a gente tem a Steve, que ela vai começar a trabalhar como aeromoça, que ela não é aeromoça, é comissária de bordo do time deles. E pela primeira vez, é uma mulher que não fica se jogando no colo do Z. O que falar sobre? O Z é meu protegido, gente. O cara faz terapia há 10 anos e mesmo assim ele continua usando o mecanismo de defesas dele, que é essa persona que ele criou justamente para as pessoas não verem o que ele sente por medo de coisas que já aconteceram no passado dele. Os traumas que ele já passou na vida dele, sabe? Enquanto a Steve é uma loba que não deita pra ninguém, mas que também se esconde através de várias coisas porque ela já passou por muito, inclusive dentro da família dela, e meus bebês, graças a Deus, vão ser adaptados. Sei que o primeiro livro do ano foi Quarta Asa, pois bem, li Chama de Ferro, que é o segundo livro, e aqui eu desmoronei. Vocês não estão entendendo. Era vídeo chorando nos stories todo santo dia. Eu não tava pronta pra esta bomba. Essa bomba, assim, é perfeita, tá, gente? Favoritado novamente. Mas eu terminei de ler Chama de Ferro e eu não consigo explicar pra vocês. No momento em que eu terminei, eu lembro que eu tava na sala com minha mãe e ela falou assim, Eli, vamos ver alguma coisa pra comer. Falei, vamos. Ela levantou e foi pra cozinha. Em 5 minutos que ela foi pra cozinha, eu desmoronei. Eu chorava de soluçar, com o olho inchado. E eu não tava chorando nem pelo que de fato tinha acontecido no livro. Eu tava chorando pela possibilidade do que pode acontecer no próximo livro, em Tempestade de Ônix e nos próximos livros que a Rebeca tá escrevendo. E já fica aqui o spoiler. Eu não li Tempestade de Ônix ainda e eu não vou ler tão cedo porque eu não tenho psicológico pra isso. Essa mulher está me ferrando. Se ela tocar no Xaden, eu não sei o que fazer da minha vida. De verdade, eu não sei o que eu faço da minha vida. E essa série também vai ser adaptada pelo Prime Video. Prime Video, você é uma mãe, entendeu? E se o Josh, que é o mesmo ator que vai fazer o Justin Off Campus, não for o Xaden, eu não respondo por mim. Enfim, Chama de Ferro também foi favoritado, por mais que tenha me causado grandes traumas, foi favoritado. Eu acho que eu deixei ir embora todo o líquido que eu tinha no meu corpo em lágrimas com esse livro. E já que nem tudo são rosas, o que foi isso aqui, Emily Henry? De verdade, é a mesma autora que escreveu Nem Te Conto? Porque, gente, isso aqui foi 2 estrelas sofridas, tá? É isso, vocês sabem que eu marco muito os meus livros, mas aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6. 6 post-its no livro inteiro. Eu achei uma bomba. Eu achei horrível. A Pop é insuportável. Eu tava com dó do cara em certo momento. E depois que eu terminei de ler, eu fui ver o filme. Gente, é horrível também. Mas o filme eu ainda consegui salvar um pouquinho. Por quê? Porque tirou várias partes que eu achei insuportável do livro. Mas assim, se vai ler um livro da Emily Henry, leia Nem Te Conto. Nem Te Conto é, assim, um dos meus favoritos dela. Eu sou obcecada por este livro. Mas aqui, não foi ela que escreveu isso. Outro livro que também vai ser adaptado pelo Prime Video é A Hipótese do Amor. E daí vocês me torraram a paciência para ler A Hipótese do Amor, porque eu nunca tinha lido nada da Ali Hazelwood. Pois bem, fui lá e comprei, e li, e adorei. Meu Deus, eu quero um Adam pra mim. É isso. Não vejo a hora de ver o Adam na minha TV implorando pela Olive. Gente, pelo amor de Deus, este homem... Eu nunca tinha lido um livro que se passasse ali no meio acadêmico, e eu amei. Que sabor, um nerd gostoso.
É isso, um nerd gostoso, já quero ler outros. E eu tava aqui na vibe de A Hipótese do Amor, li os 2 contos extras também que tem, que são o ponto de vista do Adam. Maravilhoso! Como estava na vibe de descobrir Ali Hazelwood, fui ler o último lançamento dela, que foi Um Jogo de Amor pra Dois. Não gostei. Ai, gente, me desculpem. Assim, a história é gostosinha de acompanhar, tinha tudo pra ser um bom livro, só que tem este tamanhico. E a partir do momento que ela vira pro cara e fala, nossa, você gosta de mim? Eles não saem do quarto. E olha que eu leio o livro com hot, mas foi uma enxurrada de hot tão grande que me estressou. E daí, na hora que resolveu todo o BO que tinha pra resolver, que eu queria muito ver o que ia acontecer com as 2 empresas e tudo mais. Porque se você não sabe, são 2 empresas ali concorrentes no ramo de design de jogos. E eles estão ali numa discussão pra ver quem que vai desenvolver um novo jogo que é muito importante pra protagonista. Assim, quando resolveram esse BO, que eles falaram, vamos trabalhar juntos, sendo que todo mundo dessa empresa odeia todo mundo dessa empresa, e eu falei, cara, vai ser muito interessante essa dinâmica, o livro acabou. E acabou como? Com eles indo pra casa de um deles pra fazer coisas de novo. E eles passaram metade do livro dentro do quarto. Daí me estressou. Depois desse leve surto, li Crepúsculo pela primeira vez. Ai, que fraude que eu sou. Como que eu nunca tinha lido este livro antes. Já vi Crepúsculo milhares de vezes, mas ler de fato não. E daí conversei com a Ju, que é minha melhor amiga, pra gente ler Crepúsculo, porque eles estão relançando no cinema, a gente entrou no hype e tudo mais. Lemos. E eu adorei. Muito bom, tá? Muito bom de verdade, já quero ler os próximos. Acho que não tem muito o que falar porque todo mundo conhece, mas quero ler os próximos e provavelmente teremos vlogs de leitura mais pra frente. Minha próxima leitura foi Zona Proibida, da Mary, também um sport romance. Gente, eu não tenho autocontrole, né? Não tem muito o que eu possa fazer da minha vida a respeito disso. Se você estiver com um sport romance na mão, eu vou ler ele. Simples assim. Muito bom, fala de hockey também, tá disponível no Kindle Unlimited, super recomendo, muito gostosinho de ler. Estava em um momento de querer ler autoras que todas fãs de romance já leram e que eu não li, porque eu passei acho que 2 anos da minha vida só lendo livros nacionais, então resolvi dar uma chance e fui ler um livro da Lynn Painter. Só que eu não sei se eu comecei pelo melhor, eu comecei por Sorte no Amor e eu achei bem ok, é isso. Sabe, assim, não é ruim, mas teve vários momentinhos que me estressaram, que eu só tava, tipo, pelo amor de Deus, diga pra ele ou diga pra ela o que vocês estão sentindo e fiquem juntos. Por favor, só fiquem juntos. Porque eles ficaram naquele negocinho de, vamos ser parceiros pra encontrar o amor, então eles ficavam saindo em encontros duplos e tudo mais, enquanto era só eles saírem um com o outro. E tava tudo resolvido. Eu dei 3 estrelas porque eu achei muito fofo, mas teve várias partezinhas que deram uma estressada. Galera, tive que acender a luz porque está anoitecendo, mas entramos em um tópico sensível, que é releitura de ACOTAR e, na verdade, leitura do universo Sarah J. Maas. Por quê? Porque a gata tava com tempo, resolveu escrever trocentos livros e, pra ajudar, vai lançar em outubro ACOTAR 6. Vocês estão me entendendo? E daí, pra entender ACOTAR 6, você vai ter que ter lido outros livros do universo da Diva, sendo que eu só tinha lido esses 2. Pois bem, daí eu encarei, né, a releitura desta bomba aqui, porque, gente, desculpa. Pra quem sabe a história, reler é um parto. Porque, nossa, tem que aguentar o tumbling aqui, Jesus Cristo, que homem chato. Insuportável, relacionamento tóxico, não gosto do tumbling. Comecei a marcar, eu marquei esse livro? Não marquei. Mas eu comecei a me divertir aqui depois que a querida foi pra montanha lá, tá? Que ela começou a conhecer o Reese. Daí começou a ficar interessante, porque a gente tem o nosso moreno maravilhoso. Mas antes disso, com aquele loiro, o cachorrinho que fica se transformando em cachorro toda hora, pelo amor de Deus, eu queria bater minha cabeça na parede. Mas compensa passar por isso só pra chegar aqui. Corte de Névoa e Fúria. O melhor livro da série. Eu já li os outros? Não. Mas esse aqui é o meu favorito. Nem preciso falar nada sobre. É o meu favorito. Ela tá com o Reese. Acaba com o melhor plot de todos com ela. Perdão pelo spoiler. Mas com ela sendo grande senhora da corte noturna. Eu amo esse livro, gente. Não tem como. Tem trocentas marcações, como vocês podem ver. Diferente desse aqui. Mas, maravilhoso. Perfeito. Incrível. E sim, se você está se perguntando, vou terminar de ler ACOTAR, vou ler Trono de Vidro e vou ler Crescent City, porque aparentemente eu tô com tempo. Galera, eu prometo que tá acabando, tá? Eu entrei de fato na minha era de romantasia, então eu comecei a ler Era Uma Vez um Coração Partido e eu amei. Meu Deus, o Jax, a gente tá com problema, tá? Porque eu sempre fui do lado moreno sarcástico e tá aparecendo uns loiros na minha vida que eu tô tipo...
Que isso? Ai, eu tô amando. Aqui, eu adorei porque, assim, foge do óbvio. Não é sobre dragões, não é sobre, sei lá, féricos, coisas do tipo, vampiros. Não. Gente, a gente tá falando de arcanos, de cartas, assim. A gente tem o Príncipe de Copas. Vocês estão entendendo o sabor que é isso aqui? E o Jax, nossa, o Jax. O Jax. Meu Deus, um sabor. Eu terminei de ler super rápido, também tá super marcadinho aqui. Estou muito ansiosa pra ler o próximo. Lembra que falei que aqui Bruna Palazzo é supremacia? Pois bem, li o lançamento de abril dela, que foi Fica Comigo. Gente, Enemies to Lovers, que é a minha trope favorita. O Daniel é basicamente chefe da cirurgia pediátrica, enquanto a Valentina, ela é residente dele. Ou seja, ele é chefe dela. E eles não se suportam. Até que... adivinhem, em uma noite, uma unidade de noite que eles resolveram ceder ao desejo, ela engravida. E os dois já são pais solos, tá? Detalhe. Então, assim, tem muita criança fofa na história que eu olhava e ficava, ah, meu Deus, que lindos. Compensa muito, tá, gente? Bruna Palazzo sempre compensa. Agora, pra finalizar, a minha leitura atual está sendo Corte de Asas e Ruínas. No momento, a Fairy já voltou pro Reese, graças a Deus, porque eu não aguentava mais ela junto com o Tamlin. E tá sendo incrível. Nunca tinha lido esse, os outros dois foram releitura. Esse aqui não. Esse aqui tá sendo a primeira vez. Acho que em uns 2 dias eu termino, tá? Estou na página 192. Mas se vocês querem ver os surtos ao vivo, em tempo real, vai lá me seguir no Instagram, amor. Rapidão. Você só aperta em seguir e é isso. Estamos com a meta de tentar bater 5K até o dia 13, que é o dia do lançamento da série de Off Campus. Então, assim, essas foram as minhas leituras de 2026 até agora. Eu vou tentar postar um vídeo por semana, vai ter muito conteúdo de Off Campus, se Deus quiser e se a minha memória do celular permitir também, entendeu? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, me contem quais foram os seus livros favoritos até agora. E é isso. Beijo!